eu vou apresentar hoje os desafios de roteamento na camada 7 no Kubernetes. Resumo da palestra é que tá tudo lá, eu consegui fazer minha instalação inicial, mas eu não tenho ideia de como é que acessa e quais são os desafios. Antes de mais nada, quem sou eu? Então, eu sou Staff Engineer na VMware. Eu trabalhava antes como líder de engenharia de Cloud Computing no Serpro. Sou contribuidor do Kubernetes desde 2019, contribuidor do Ingress Nginx há um pouco mais de tempo, aí, desde 2017. Adoro Lego, adoro aviação. E para quem me conhece mais próximo sabe que eu sou um mala sem alça aí. Então, vamos começar aí com como é que é a jornada de alguém iniciando em Kubernetes, né? Geralmente a primeira coisa que a gente ouve é meu chefe viu aí em algum paper, alguma coisa assim, que Kubernetes é o futuro, então ele quer que a gente coloque as nossas coisas todas no Kubernetes. Porque não sei, não tenho ideia do que vai agregar de valor, mas vamos embora e meu chefe mandou. Aí tem até aquela tirinha, né, do Gilbert que representa isso, que a gente tem visto bastante aí que muitos gerentes veem qualquer palavra relacionada aí a Cloud Native, né, e opta em, vou colocar porque o mundo está fazendo isso, mas não entende o que vai se resolver, mas desafio aceito, vamos colocar o nosso workload no Kubernetes. Então, em seguida, né, dado o desafio e todo mundo precisa pagar as contas, então a gente opta em começar a seguir alguns tutoriais, sendo que um deles, inclusive, é o Kubernetes for Kids, né, a história do Kubernetes é muito legal porque ele explica como funcionam alguns conceitos básicos do Kubernetes com abstrações bem bacaninhas, né? Só que existe um momento dentro dessa jornada que a gente cria o cluster usando o Kind, o Minikube ou até algum cloud provider, né? Faz o deploy da aplicação, explora ela e aí na hora que eu preciso expor ela publicamente, acessar ela publicamente, eu começo a ter dores de cabeça e eu paro de entender como tudo funciona, né? E aí dá a tela azul aí no meu cérebro, porque quando a gente começa realmente a lidar com redes são mais... é um assunto já que começa a demandar muito mais conhecimento de baixo nível de como as coisas funcionam, né? Tipicamente, como é que eu exponho um serviço no Kubernetes para fora? Então, a primeiro cenário que existe é um node port, né? Eu estou aqui, eu sou o usuário, eu crio um serviço do tipo node port, ele me abre uma porta alta em qualquer um dos meus nodes do cluster, né? Então aqui no nosso exemplo é 32777, e essa porta ela vai ser associada àquele serviço, né? E àquele conjunto de pods. Então a porta do node port ela não muda, a não ser que eu apague o serviço e crie ele de novo. A porta 32777 foi aberta, ela aponta aqui para o meu pod rodando no meu namespace na porta 8080 e via de regra quando eu estou acessando, inclusive eu posso, por exemplo, acessar o meu Node C, né, esse 192.168.0.12 não ter um pod rodando dentro dele, então o Kubernetes ele me roteia para um pod dentro de algum node que esteja com esse pod em execução. Eu poderia, inclusive, né, como exemplo, chamar o 92.168.0.11, que não tem nenhum daqueles pods rodando, e aí ele não tem, e dependendo da configuração, que é a configuração padrão na verdade, ele vai me direcionar aí para um pod em algum dos nodes que esteja funcionando. Tá? Só que tudo isso funciona por baixo através de um monte de regras de ptables, né? E são muitas regras de ptables. Muitas, mas muitas regras de ptables. Então, eu já ouvi algumas brincadeiras, né, que acabam tendo um fundo de verdade, que Kubernetes nada mais é do que um monte de shell script, um monte de ptables, que você não tem ideia de como é que aquilo funciona, mas de que algum jeito funciona, mas na hora que você precisa debugar, você está literalmente ferrado. Né? A segunda forma de expor, então imagina aí que você está dentro de um provedor de nuvem, né? Então você tem aí um cluster Kubernetes gerenciado ou não, mas que está rodando aí dentro de algum provedor de nuvem.
E provedores de nuvem, eles implementam balanceadores de carga como serviço. Então eu posso ter um balanceador de carga, né, algum ativo de rede que eu não sei como é que funciona, mas que fica virado ali para o mundo com algum IP público, né, com algum IP acessível externamente, tipo um 200, 200, 200, 200. E esse IP público, eu chamo ele e ele vai me fazer o NAT para o IP privado do meu node Kubernetes. Então, o serviço do tipo Load Balancer, por padrão, ele funciona assim, né? Ele tem outras formas de funcionamento, mas o padrão dele funciona assim. Então, o meu provedor de nuvem, ele cria um balanceador de carga para mim lá fora, quando eu crio um serviço do tipo Load Balancer, aloca um IP que seja acessível externamente para mim, e aquele IP, ele vai balancear aí para uma node port que é alocada para aquele meu serviço. Então, o node port ele não deixa de existir nesse cenário. Né? Recentemente, o Kubernetes alterou isso e você tem a possibilidade de desativar esse node port, mas aqui, para o nosso desafio, vamos assumir ainda que o acesso padrão aí é via node port. Então, eu sempre vou ter uma node port habilitada e o load balancer fazendo o balanceamento entre esses node ports. Qual que é o problema na abordagem dos services? Então a primeira coisa assim, o node port ele expõe uma porta alta aleatória. Então eu não estou falando, por exemplo, de um virtual host, né, um nome, alguma coisa nomeada. Por exemplo, www.rcats.xyz. Né? Eu estou falando aqui, na verdade, de protocolo TCP, né, protocolo porta TCP ou porta UDP em cima de protocolo IP, né? Então, na prática, eu não tenho como pegar, por exemplo, e expor o meu serviço na porta 80, que é a porta padrão do HTTP. Então, diz assim, eu subi um servidor web, um Nginx, um Apache, alguma coisa do tipo. Ele está na porta 80, mas para mim, no final, ele vai estar com uma porta alta, né, rodando dentro do Kubernetes se eu tiver com Node Port. E isso acaba não sendo reproduzível. Então eu quero, por exemplo, sair de desenvolvimento para homologação e de homologação para produção. Eu não vou ter, por exemplo, o prod.meusistema, né, o homolog.meusistema. Eu vou ter, na verdade, um conjunto de IPs e uma porta, e aquela porta está associada àquele serviço. Isso não é legal, né? O segundo problema está em relação à afinidade de sessão entre aplicativos. Tá? Então, ele não existe. Então, algumas aplicações mais antigas, a gente vai ver mais para frente, elas demandam afinidade de sessão. Elas demandam que quando, por exemplo, um usuário chame um serviço, né, aquela requisição dele, durante todo o ciclo de vida dele dentro do sistema, ela caia sempre para o mesmo pod, né, ou para o mesmo back-end, para o mesmo servidor. Isso acontecia muito em sistemas Java, né, que demandavam aí ID de sessão. Tá? Eu não tenho TLS e logs, né? Então, assim, algum cara ali na frente fazendo isso, eu vou necessariamente precisar que o meu serviço implemente isso. Então, eu não vou ter um proxy ali na frente que vai fazer, por exemplo, os meus logs, o meu access log, né? Ou que vai implementar autenticação e certificado digital, ou vai ter a criptografia ali na ponta, né? O HTTPS. Na verdade, eu vou ter que implementar isso dentro do meu serviço. E a problemática disso na prática é que eu vou precisar acabar, por exemplo, replicando aquele meu certificado digital entre todos os meus pods, né? Óbvio, todos eles vão ter a mesma imagem, mas aí eu vou ter que injetar aquele certificado digital, enfim, numa escala legal. Né? E por fim, ele não é expansível para funcionalidades do protocolo HTTP, por exemplo. Né? Então, se eu quiser usar alguma funcionalidade mais específica da HTTP, ou se eu quiser falar que aqui só houve HTTP1 ou HTTP2, eu estou lidando ainda com a camada 4, né? Eu estou lidando com IP e porta, então eu não tenho esse tipo de controle. Então a gente tem que ter em mente aí que services dentro do Kubernetes, eles são balançadores camada 4. Tá? Basicamente você implementa um service e o Kubernetes ali no papel do kubeproxy, ou depende do plugin de rede que você usa, ele vai pegar e vai implementar regras de firewall lá. Tá? E aí o que é o Ingress? Então o Ingress ele surgiu na época para resolver esse tipo de problema e eu ter de uma forma declarativa um proxy. Né? Então talvez a palavra certa não seja o proxy, mas no final ele é o que ele é. Né? Ele é um proxy. Ele pode ser um HProxy, ele pode ser um Nginx, ele pode ser, mas ele é alguém que está ali na frente
e que vai transformar esse objeto que diz, por exemplo, eu quero que quando alguém chamar o vhost full.bar.com no caminho /testpath com qualquer coisa no final, eu direcione ele para esse service aqui. Né? E aí o service é daquele conceito que a gente viu anteriormente. Só que aqui, nesse caso, eu vou mandar para os IPs dos pods mesmo. Né? Então eu vou mandar, em vez de mandar para um service que manda faz um NAT, que desfaz um NAT, enfim, eu mando ali para o IP o IP final do pod. E o Ingress ele entende, inclusive, quando um pod morre ou quando um pod recria, né, que ele tem que mudar esse balanceamento. Então o Ingress, na prática, ele é um proxy, né? Então ele acaba sendo um balanceador camada 7. Então ele é um objeto que ele declara intenções de exposição de um conjunto de pods, né, via services, com um proxy. Ele é genérico, então o Ingress ele não expõe hoje funcionalidades específicas de cada proxy. Então, eu tenho ali o Nginx e o hproxy, o Envoy e, sei lá, um IIS. E eu tenho o Ingress Controller daquele cara ali, né? Eu preciso de uma funcionalidade específica, que nem WebAssembly. Eu consigo especificar um WebAssembly aqui dentro da especificação do Ingress para o meu Envoy? Não. O objeto ele é padrão, né? E ele é dentro desse formatinho, então você não especifica funcionalidades aqui. O que esses Ingress fazem é permitir que você especifique isso através das annotations do objeto. E aí, assim, né, um erro não, mas algo que acontece bastante, uma dúvida bem frequente, assim, legal, eu fui lá e criei um objeto de Ingress e não aconteceu nada. O que eu faço? Né? Eu achava que o Kubernetes fizesse tudo para mim. Só que o Kubernetes ele é um sistema que ele é totalmente plugável, né? Então, tem coisas que são nativas do Kubernetes, que nem, eu vou ali e vou pegar e criar um deployment, aí o deployment vai criar um pod. Mas, se eu não tiver, por exemplo, um container runtime, ele não vai criar um container. Então, se eu não tiver um Docker, um containerd, alguma coisa rodando ali, ele não vai criar um container. E o Ingress é a mesma coisa, então eu tenho o objeto de Ingress. Mas se eu não tiver alguém que pegue aquele objetinho de Ingress e transforme ele numa configuração de proxy, né, ele não me serve para nada. Então o que é o Ingress Controller? Imagina aqui que eu tenho o Ingress Controller e esse Ingress Controller ele controla o Nginx. Então ele vai pegar dentro do meu cluster Kubernetes e vai ver assim, o Ricardo foi lá, né, e criou um objeto do tipo Ingress. Então ele vai ficar lendo e observando aquilo constantemente. Opa, eu tenho um objeto novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou configurar ou N Nginx, ou quantos Nginx eu quiser, né? E falar assim, olha, agora você responde por esse virtual host novo. E toda vez que alguém te chamar nesse virtual host novo, você vai direcionar para esse conjunto de pods aqui. Então, o meu usuário lá de fora, ele não fala com o Ingress Controller ou com o objeto Ingress. Ele vai falar direto com o meu Nginx, que foi configurado pelo Ingress Controller. E aí o Nginx ele vai fazer um proxy para o pod e para a porta que eu especifiquei ali no meu objeto de Ingress, selecionado pelo service. Né? E aí, na verdade, a gente muda um pouco o problema, né? Ou a gente aumenta o problema. Porque antes eu tinha problema com um monte de regras de ptables e agora eu tenho um problema com um monte de configuração do Nginx. Então, olha que bacana, eu só mudei o meu problema. Então, eu não gosto de ptables. Você gosta de Nginx? Então, pronto, tá aqui, ó. A gente moveu o seu problema para o Nginx. A gente moveu o seu problema aqui para o hproxy. E aí eu começo a entrar num outro problema, né? Num outro desafio com Ingress, com roteamento na camada 7 de escalabilidade. Então, cada objeto de Ingress aponta para um vhost. O que acontece? O Nginx e alguns outros proxies, né? Então, acho que o Apache, eu não vou saber de cabeça agora, mas cada vez que você cria um virtual host novo, um bloco de server novo, para você fazer aquele bloco de server novo funcionar, valer para ele, você precisa dar um reload nele. Só que se eu tiver 4.000 objetos de Ingress apontando para 4.000 vhosts, então num cluster grande com multi-tenancy, eu vou precisar de 4.000 reloads, né? Cada vez que aqueles caras todos forem criados. E se eu tiver um pod, por exemplo, em crash loopback, algum usuário meu foi lá e fez alguma besteira, e aí aquele pod ele sobe
ele fica em status de ready e depois ele cai. Ele sobe, então cada vez que ele entra e sai, o Ingress Controller ele vai entender que aquilo ali é um objeto novo, que ele precisa colocar no back-end e depois remover, porque aquele cara não está válido, então, de novo, né? É um outro reload. Fora que alguém que vai lá e atualiza um certificado digital. Fora o próprio pod do Ingress, né? Que pode às vezes ficar sem recurso, porque pô, eu tenho ali 4.000 objetos, 5.000 objetos, 10.000 objetos, ele precisa reconciliar e transformar aquilo tudo num cache, né? Até para saber o estado que ele estava e o estado que ele tem que estar. Então, você acaba tendo um problema de escalabilidade e esgotamento de recursos aqui. E aí isso acaba sendo problemático para serviços, para conexões do tipo Slow Connections, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, a maioria dos sistemas você foi lá, entrou, ele renderizou, abriu uma página, eu abri um Hello World e pronto, acabou. Mas a gente tem alguns casos em específico, né, de serviços expostos via WebSocket. Então o que é um WebSocket? Imagina que você está num daqueles sites que você foi lá, digitou alguma coisa, né? E aí ele fica cada vez que o banco reflete, que o banco de dados reflete alguma coisa, ou cada vez que algo acontece no lado do servidor, ele renderiza a tela de novo para você, ou ele adiciona algum item. Então ele mantém uma conexão aberta com o servidor e fica esperando atualizações de informação. Então, geralmente isso é feito através de um WebSocket, né? É o seu browser que fica com uma conexão persistida com o back-end. Agora imagina que eu tenho um serviço só, e dentro desse um serviço eu tenho 4.000 clientes, né? Então, um sisteminha ali que, sei lá, um sistema de Black Friday da vida que você tá com um negócio aberto e aí você fica esperando aparecer promoções novas, né? Aí, cada vez que, por exemplo, eu preciso dar um reload para um novo vhost, o que vai acontecer? Eu vou ter 4.000 conexões sendo interrompidas e recriadas, né? E aí, numa Black Friday, por exemplo, você vai ter erros, caos, choro, enfim, porque isso vai gerar um erro no browser do usuário, né? Opa, aquela conexão que estava aberta foi encerrada. E por que essa conexão aberta ela é encerrada, no caso desses reloads? Então, cada vez que você dá um reload no Nginx, o que ele vai fazer? Ele vai criar novas threads, né, com aquela nova configuração que você colocou. Ele pega aquele monte de configuração, transforma numa configuração zone única e fala assim, opa, todo mundo que chegar de conexão aqui agora, essa thread aqui, ela tem que usar essa nova versão de configuração. Só que quando você dá um reload, você não espera, por exemplo, pegar e matar a conexão de todo mundo, né? Então você vai virar e falar assim, eu vou ser um bom cidadão e não vou sair matando todas as conexões. Então eu vou esperar as threads que estão servindo alguma conexão elas encerrarem para que as novas configurações, para que as novas conexões já comecem a entrar por essas threads novas. Só que no caso do WebSocket, a conexão ela fica aberta, então aquela conexão ela não vai terminar nunca. E aí eu tenho uma diretiva que chama Worker Shutdown Timeout, que caso não se encerre em tanto de tempo, pega e mata a thread. Então olha a situação. Se eu tiver, sei lá, 300 reloads em 10 minutos, eu tiver com o Worker Shutdown Timeout muito alto, eu vou continuar criando threads novas, mas eu não vou matar aquelas antigas, porque a conexão ainda está aberta. E aí eu vou ter um esgotamento de recurso aqui, porque eu estou criando mais do que eu posso servir, né? Então isso vai causar interrupção das slow connections, no caso do Nginx, ir lá e falar assim, dane-se, vou matar tudo aqui e vou dar reload. Então você vai ter um monte de erro, ou você pode ter um problema de escalabilidade aqui, de esgotamento de recurso. Então, a primeira abordagem em relação a esse desafio, que algumas implementações de Ingress começaram a fazer, e aí depende muito de cada uma, né, é que a cada pod que reinicia, um reload é necessário. Tá? Então, desculpa, se a cada pod que reinicia um reload é necessário, o nosso serviço nunca vai ficar em pé, dependendo da quantidade de serviços que eu tenho aqui dentro. Então, assim, pelo menos eu vou tentar fazer o reload só apenas no último caso, ou no caso necessário, né? Que no caso do Nginx é só quando eu tenho um novo virtual host. Mas, por exemplo, mudou o IP do back-end.
eu adicionei mais pods, eu removi mais pods dentro de uma réplica, um cara em cache loopback. Então eu posso ter uma tabelinha dinâmica que o meu Nginx ele vai ficar lendo lá e falando assim, opa, eu posso balancear só para esses caras, agora eu posso balancear para todos eles. Isso poderia ter um penalty de performance em relação ao primeiro byte de conexão, né, do Nginx sabendo para quem que ele vai mandar aquela conexão quando você abrir, mas isso praticamente é imperceptível e se paga, né, em relação a você não precisar ficar toda hora dando reload aí no Nginx. E a mesma coisa vale para certificados digitais, então utilizando aí de alguns artifícios dentro do Nginx, como por exemplo o OpenRest, você consegue fazer uma configuração dinâmica. Então você falar para o Nginx, você não tem isso aqui estático no seu arquivo de configuração. Toda vez que você chegar nesse trecho da configuração, você vai lá naquele programinha Lua e pergunta para ele, opa, o que eu faço agora? Né? E aí o programinha resolve isso aí para você. E aí uma solução paralela, né? Dependendo do seu caso, você pode ter, por exemplo, um Ingress Controller por cliente ou namespace. Isso acaba ficando mais caro, mas acaba trazendo assim, se eu tiver um vizinho ruim, entre aspas, né, alguém que fica toda hora configurando e reconfigurando e reconfigurando, para não gerar impacto nos demais, eu posso simplesmente pegar e separar. Tá? Agora o problema da afinidade de sessão. Então, o que é a afinidade de sessão? Imagina aqui, né, eu tenho um load balancer e ele vai me mandar aqui uma conexão que chegou para o Ingress 1. E aí o Ingress 1 ele optou, dentro dos meus services, em mandar para o pod 2. Aí, de repente, esse Ingress 1 morreu. Aí a segunda conexão, a conexão consecutiva, eu fui lá e mandei para o Ingress 2, né, porque o Ingress 1 está morto. Só que o Ingress 2 ele não sabe quem que estava atendendo a minha conexão, a minha requisição antiga. E ele me manda para o pod 4. E o pod 4 ele não sabe, né, do que se tratava aquela sessão. Então o que vai acontecer? Plum, o usuário vai tomar um erro. Porque quem estava lidando com as requisições daquele usuário era o pod 2. Aqui acho que cabe ressaltar que, via de regra, é uma boa prática, na verdade, que os seus sistemas eles não dependam de afinidade de sessão. Tá? Ou que você controle a afinidade de sessão usando algum banco de sessão, que nem um Redis, alguma coisa assim. Então aqueles 4, 5, 15 pods salvando aquela sessão num banco comum, né? E aí, independente de qual pod o usuário caia, ele não vai tomar esse erro. Mas enfim, aqui a gente tomou um erro para o usuário. E aí o correto seria o Ingress 2 ter jogado também para o pod 2, que era quem estava lidando com a sessão daquele usuário. Então, os Ingress eles devem suportar a afinidade, por quê? Né? Aplicações legadas elas podem demandar alguma afinidade de sessão. Via de regra, não só aplicações legadas, mas pode acontecer aí de uma aplicação nova ser desenvolvida, não ser tomado esse devido cuidado, né? Ou até por alguma regra de negócio eu precisar dessa afinidade de sessão e, enfim, faz parte da nossa vida aí de TI, né? Inclusive, algumas aplicações elas precisam de afinidade global, então todos os proxies devem mandar para o mesmo back-end. Tá? Então, é o nosso caso ali anterior. Eu estou com o Ingress 1, com o Ingress 2, eu poderia ter o Ingress 3, o 4, o 5, o 10, né? Enfim, e eles precisam saber que eles têm que mandar sempre para o mesmo pod. Como é que a gente faz isso? Com cookie. Então, a primeira conexão manda um cookie de volta para o usuário, falando, olha, você, toda vez que você chamar agora, você manda esse cookie aqui de novo, né? E aí esse cookie... Nossa, ia ficar legal esse trocadilho. Esse cookie você mandar, mas esse cookie que você mandar... Desculpa, gente. Talvez o Léo corte isso depois. Esse cookie que você mandar, ele vai jogar aí sempre pro mesmo servidor. Então o Ingress 2, o 3, o 4, eles vão saber que aquele cookie, na verdade, ele representa o nome do back-end que ele tem que direcionar você também. Tá? E aí um ponto contra nisso, né, que seu serviço ele perde a alta disponibilidade. Então, se o back-end que atende aquela request cai, então se aquele pod 2 cair, o usuário vai tomar um erro igual, porque ele vai ser depois jogado para o pod 1, ou para o pod 3, ou para o pod 4, né? E aqueles caras não vão saber como é que estava o estado daquela sessão. Por isso que a ideia é sempre eu ter, na verdade, um banco de sessão ali ao fundo, né? um Redis da vida, um ambiente, enfim, que seja muito rápido para atender, mas que todos os meus back-ends consigam saber como é que estava a sessão do usuário, independente de onde ele cair.
Um terceiro desafio aí em relação ao roteamento camada 7 no Kubernetes é um mix de protocolos. Então o usuário ele pode chegar e falar assim, olha, eu preciso expor meu serviço não HTTP junto com o meu serviço HTTP e eu quero usar a mesma, não a mesma URL, mas eu quero usar o mesmo ambiente de ingress, né? Por aí vai. E aí o admin pode virar e falar assim, legal, o seu ingress suporta SNI? Que porra é SNI, né? Server Name Indication. Então, ele roteia de acordo com o header do TLS, né? Então eu vou no servidor e falo assim, servidor, me dá aí, eu estou abrindo uma conexão TLS e eu quero uma conexão TLS aí com o sistema1.com.br. Aí ele vai saber, pelo headerzinho do TLS antes, né, que ele tem que mandar para o 1 ou para o 2 ou para o 4. Mas para isso, o seu serviço ele deve suportar TLS. Então, não adianta você virar e falar assim, pô, eu quero ter esse mix de protocolos aí, mas o meu serviço ele é texto plano puro, ele não tem, né, TLS na frente, porque aí a conexão, o TLS ele vai trabalhar ali numa camada que você consegue fazer a extração de quem que ele está chamando antes de você decidir para quem que você vai mandar, né, para qual back-end você vai mandar. No caso se tiver em texto plano, você já está com a conexão aberta ali, então você não tem esse intermediário, né, um OpenSSL da vida ali, abrindo o pacote antes dele chegar no serviço final. Tá? Ou então, você pode expor diretamente um mapa de portas e protocolos e falar, por exemplo, para o Ingress, olha, toda vez que alguém, você vai abrir a porta 9000 aqui, né, então o Nginx vai passar a escutar na porta 9000, e toda vez que alguém bater aqui na sua porta 9000, você nem passa para dentro, nem passa para a pilha HTTP. Você pega e direciona direto ali via TCP para o namespace default, o serviço example-go na porta 8080. Então, ele vira meio que um pass-through, né? Você não faz mais. Aí, assim, você acaba perdendo todos os benefícios da camada 7, né? O que você ganha aqui? Que no caso de um load balancer, por exemplo, um cloud load balancer, você não vai precisar alocar, por exemplo, um load balancer novo para cada serviço. Você pode usar o Ingress. O Ingress tem aquele único IP, né? Mas só portas diferentes. E a gente sabe aí que em cloud, cada coisinha nova que você cria vai gerar um custo, né? Então, às vezes o custo de rodar um Ingress que fique escutando dentro de um Ingress, né? Que fique escutando dentro de um mesmo IP público, né, de um mesmo load balancer lá fora do cloud provider e direcionando para dentro, vale mais a pena do que eu alocar um load balancer para cada um dos meus serviços. Tá? Então aqui eu tenho a porta externa, né, e para qual serviço interno que eu estou apontando. Por fim, eu acho que esses são os assuntos aí que todo mundo tem ouvido recentemente aí dentro do Kubernetes, tipo, dá para resolver todos os problemas aí com Service Mesh, né? Então, tudo isso que você falou, a gente pode, enfim, e aí tem agora esse cara novo que chama Gateway API, a gente está ouvindo bastante, então como é que é tudo isso? Como é que tudo isso resolveria o problema? Ou criaria mais problemas, né? A gente tem que lembrar, antes de tudo, que a gente chegou aqui porque, no final, o chefe virou e falou, usa Kubernetes lá que eu vi ali no evento XPTO que é bom, né? Então, o Gateway API. O Gateway API ele é uma evolução do objeto de Ingress que ele está sendo desenvolvido pela comunidade Kubernetes. Então, o Ingress ele não escala, né? Ele, no sentido objeto. Então, você não tem uma separação de papéis entre quem que é o cloud provider, quem que é o administrador do cluster, quem que é o usuário, o que o usuário pode fazer, o que ele pode quebrar, o que ele não pode quebrar, ele pode rotear só HTTP, enfim, né? É um objeto que é muito limitado. E aí a ideia da comunidade agora em relação ao Gateway API é que ele seja mais declarativo no sentido de personas, né? Então eu tenho o operador do cluster, o dono do cluster, né? Que ele vai falar assim, olha, eu tenho esses ingress controllers aqui, usuário, né? Então, no caso, agora virou um gateway, e que ele responde pelo domínio A, pelo domínio B, pelo domínio C, e tem esses certificados digitais e determinadas políticas. E o desenvolvedor, que ele é o dono do namespace mesmo, ele pode falar, olha, legal, eu tenho esse pf/store, e eu quero que jogue
tantos por cento para a versão 1 ou tantos por cento para a versão 2. Então, na prática, o desenvolvedor ele perde o controle como persona, né, de certificados digitais ou do nome do domínio, e ele passa realmente a ter a atribuição só do roteamento, assim, olha, dentro do conceito até de quebra de serviços, para onde eu direciono qual as minhas requisições, né, para qual back-end. Tá? Então aqui é um exemplo do Gateway API, né, no seu formato de objeto YAML. Então eu tenho qual que vai ser o balanceador de carga que vai estar na frente desse Gateway API, aqui no Gateway Class Name, em que portas que ele vai escutar e principalmente assim, quem que pode pedir rotas ou quem que pode publicar serviços através desse gateway, né, desse controller. Então aqui nesse caso, eu só permito rotas do tipo HTTP, né, de namespaces que tenham, por exemplo, o nome RCATS1. Então, se eu tiver dentro do namespace RCATS1 e tentar criar uma rota falando que eu quero usar aquele gateway, eu consigo, porque eu tenho essa permissão aqui. Mas se eu tiver no RCATS2 ou no RCATS3, não. E aí no lado do desenvolvedor, ele não especifica mais todas aquelas configurações de certificado digital ou de vhost, né? O que ele vai especificar aqui agora é assim, olha, eu quero usar o gateway full-gateway, né? Que é aquele que a gente viu ali atrás, e eu quero que toda vez que, através daquele gateway, alguém chegar e chamar, por exemplo, /site, ele direcione ali para o serviço, né? Para o conjunto de pods, por trás do serviço full-site na porta 8080. Eu acho que aqui eu pulei... Ah, legal. Eu vou cortar essa parte. Mudando um pouco de assunto, e o Service Mesh? Tá? Então, imagina agora o seguinte, que eu tenho um cluster A. E aí esse meu cluster A, ele tem um serviço. E de repente ele tem 6 serviços. E aí de repente um serviço precisa chamar o outro serviço dentro do cluster A. E o outro serviço. E um serviço começa a chamar o outro. E aí aparece o tiozinho da segurança, né, do time de segurança, e fala, olha, eu vi na internet que tem que usar MTLS para tudo. Não, por quê? Não, porque eu vi, porque você tem que criptografar todo o código e tem que ter autenticação criptografar toda a comunicação e ter autenticação entre todos os serviços e tem que usar. Tem que usar, tá bom, beleza, então vamos lá. Eu vou começar a colocar certificado digital na mão. Né? Ou talvez até usando o Cert Manager, mas enfim, vamos assumir que eu peguei o pior caminho aqui e estou usando a mão. Então, eu coloco um certificado digital aqui para chamar o outro serviço, e aí eu coloco um outro certificado digital para chamar outro serviço, e finalmente eu consegui botar todo mundo que fala com todo mundo para usar certificado digital. Aí alguém vai lá e cria uma comunicação nova. E aí essa comunicação nova não tem certificado digital, mas eu não vi, porque eu não sabia, né? E pronto, tomei ainda uma chamada de atenção de novo, porque eu estou fora de compliance, que eu estou com um serviço que está chamando outro serviço sem autenticação mútua e sem certificado digital no endpoint. Aí é aquela hora que eu sento e choro, né? Porque assim, pô, minha vida agora vai ser então só gerenciar certificado digital, eu vou ter que ficar aqui vendo aqui, sendo babado o cluster e vendo, né, todo o serviço novo que começa, não quero isso não. E aí a minha situação ela começa a piorar um pouquinho, né? Porque aí imagina o seguinte, eu tenho um certificado digital aqui que venceu, né? Então esses marronzinhos aqui. Então no meio aí de 300 certificados digitais, 3 venceram e aí o meu serviço ficou fora do ar. E aí agora eu tenho 2 problemas, né? Eu tenho um problema de disponibilidade e tenho um problema com a segurança, me questionando como é que eu deixei um certificado digital expirar. E aí eu vou sentar e vou chorar de novo, né? E aí alguém teve a brilhante ideia e falou assim, não, tá bom, eu vou manter aqui mais próximo de mim a administração desse cluster, e alguém teve a brilhante ideia de, pô, por que a gente não cria um outro cluster e não faz os serviços de A se comunicarem com os serviços de B por dentro, por exemplo, né? E aí essa é aquela hora que eu desisto e vou vender coco na praia, né? Eu falo assim, pô, mais um cluster, mais uma administração, acho que não dá, chega, tá? Então, o Service Mesh, ele se propõe a resolver isso de uma forma simples, tá? Que é, na verdade, assim, ele vai controlar tudo isso para você.
Então, qual seria a ideia? A ideia agora aqui do Service Mesh é a seguinte: ao invés de eu ter esse monte de certificado digital, eu vou passar a ter um proxy junto com cada pod, né? E esse proxy, toda a minha comunicação, ao invés de ir direto de serviço A para serviço B ou de serviço A para serviço C, ela vai ter que passar por esse proxy. E aí esse proxy, dentro do modelo do Kubernetes, em que tudo é automatizado e tudo é reconciliável, ele vai ficar emitindo certificados digitais. Ele vai saber quem que pode, se A pode falar com B ou se A pode falar com C, né? Ele vai me gerar, inclusive, algumas métricas. Então agora eu vou ter um Service Mesh. E ele chama Service Mesh por quê? Porque eu posso, serviço A, falar com o serviço B, com o serviço C, com o serviço D, e eu como desenvolvedor, eu até como administrador do cluster, eu não me preocupo mais em gerenciar certificado digital de todas as comunicações, ou em gerenciar essa parte de métricas e por aí vai, né? Eu me preocupo, na verdade, em habilitar o Service Mesh e falar, olha, A pode falar com B. Agora eu preciso que A fale com B. Beleza, então ele faz toda essa parte de gestão de certificados digitais, de autenticação mútua, né? De renovação. E agora eu tenho uma porrada de proxy rodando junto. Então, ao invés de 6 pods, ao invés de 6 containers, agora eu tenho 12. Né? Então, para cada pod que eu tenho rodando, agora eu vou ter um container rodando junto com aquele pod que vai ser o meu proxy. Então, é bom a gente ter em mente assim, que nem tudo demanda Service Mesh. Né? Service Mesh ele gera mais carga. Então, todo container agora ele tem um sidecar. Service Mesh ele gera mais complexidade, porque todo novo proxy gera uma nova regra de rede para desviar o tráfego. Então, além de um proxy novo, né, de um container novo rodando junto com o meu pod, eu vou ter mais regras de ivtables, né? E é bom, assim, a mensagem é que, às vezes, olhando para tudo isso, uma das coisas, acho que importantes de se fazer quando você começa a lidar com clusters Kubernetes e essa escala, é o quanto dá para você simplificar a sua arquitetura. Porque às vezes a gente vê que, pô, eu vi que tecnologia A é boa, tecnologia B é boa, e eu quero usar isso, isso, isso e aquilo, e acaba tornando a manutenção da sua arquitetura muito mais complicada do que simplesmente fazer o simples, né? Mas ainda assim o Service Mesh ele traz algumas coisas bacanas de brinde que depende do quanto escalhe o seu cluster, é bom de ter, né? Então, observabilidade, como tudo passa por um proxy dele, dessas comunicações, você automaticamente vai ter ali como é que estão as requests, a saúde das suas requests, se está tendo muito erro, se não está tendo muito erro. Ele traz toda essa parte de segurança e autenticação e ele até permite você internamente fazer um roteamento, fazer até um switch, né, de tipo, se serviço A morrer, então eu mando para serviço B, né, e canary deployments. Eu acho que é isso. Agradeço aí a todo mundo, agradeço ao Léo pelo convite aí, e a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal.